hoje. Então, proclamação, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Tá? Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da nossa salvação. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra do Santo Evangelho possa nos lavar e nos curar das nossas mazelas e da nossa vida. Então os discípulos não compreendem o que Jesus está dizendo, não compreendem o que Jesus está colocando. E às vezes também nós não compreendemos. Precisamos pedir cada dia mais o Espírito Santo de Deus para compreender a palavra de Deus, para compreender. Nunca leia a Bíblia de qualquer forma, leia a Bíblia com a palavra de Deus, quer dizer, leia a Bíblia com oração. No mínimo, clamando o Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Então a gente precisa entender. Jesus estava falando da sua morte, ele estava falando que ele tinha que passar pelaquela morte. Por quê? Por que Jesus tinha que passar pela morte? Às vezes a gente não entende por que Jesus tinha que passar pela morte. Se ele era o Filho de Deus, se ele era perfeito, se ele era santo. Mas Jesus, ele tinha um propósito, uma missão que ele veio fazer. Em primeiro lugar, constituir a sua igreja, constituir uma comunidade dos apóstolos. Em segundo lugar, ele tinha que apagar os pecados do mundo. No tempo de Moisés, um cordeiro era imolado para apagar os pecados do povo de Israel. Agora Jesus precisava morrer numa cruz como um cordeiro, e o seu sangue para lavar a humanidade. O sangue de Jesus era para lavar a humanidade, o sangue de Jesus era para purificar a humanidade. Então, o sangue de Jesus tinha o poder de remir todos os pecados, Tinha o poder de remir todos os pecados da humanidade. Então, por isso que Jesus teve que morrer numa cruz para apagar os pecados da humanidade. É o Cordeiro de Deus entregue, Cordeiro de Deus entregue para a nossa salvação, a nossa restauração, a nossa vida em Cristo Jesus. Então, os discípulos não compreendiam, como às vezes o ser humano não compreende. Se Jesus é Deus, por que ele foi para a cruz? Porque ele tinha uma missão a ser cumprida. O pai já estava vamos dizer assim, chateado com a humanidade e queria acabar com a humanidade, como tinha já terminado no Velho Testamento uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, que terminou com fogo, e já tinha feito uma inundação, e exterminada a humanidade. Então Deus queria exterminar, eliminar a humanidade, porque o mundo não se convertia, as pessoas não querem saber de Deus e outras coisas mais. Então agora
Jesus vinha para mostrar o seu grande amor, o amor pela humanidade. Ele queria mostrar que Deus nos ama profundamente. Que Deus nos ama profundamente. Que Deus nos ama profundamente, que Deus quer lavar cada um de nós com seu sangue. Jesus quer lavar cada um de nós com seu sangue. Então, a partir disso, todos que aceitarem Jesus serão remidos, né? Serão salvos, né? Basta crer em Jesus, não morrerá, mas terá vida eterna. Quer dizer, precisa crer e precisa seguir Jesus. Precisa caminhar com Jesus. Precisa entrar na igreja, viver numa comunidade, amar Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se não tem esse sentido, não tem como ser salvo, né? Porque você não ama Deus, você não ama o seu próximo, que é 2 quesitos que Jesus coloca, ou 2 mandamentos que Jesus coloca, para a salvação da humanidade, para que a humanidade seja salva. Fora os 10 mandamentos do Velho Testamento e fora os 600 e poucos preceitos dos judeus.